seu nome viverá pelos séculos dos séculos, viverá pelos séculos dos séculos. O seu nome viverá pelos séculos dos séculos, viverá pelos séculos dos séculos. Justos, aclamai o Senhor, os corações retos devem louvá-lo. O seu nome viverá pelos séculos dos séculos, viverá pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para dignamente tomarmos parte nos santos mistérios, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus, Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, celebrando hoje o Bispo São Boaventura, aproveitemos a riqueza dos seus ensinamentos e imitemos a sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, um homem de família de Levi tomou como esposa uma jovem da mesma tribo. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo como era belo, escondeu-o durante 3 meses. Como não podia mantê-lo oculto por mais tempo, arranjou um cesto de papiro,
calafetou-a com betume e peso. Meteu nele o menino e colocou-a entre os juncos, à beira do rio. Enquanto a irmã dele ficava a certa distância para ver o que iria acontecer-lhe, ora, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar. Enquanto as suas donzelas passeavam ao longo da margem, então ele avistou o cesto no meio dos juncos e mandou a uma serva que a fosse buscar. Abriu-a e viu a criança. Era um menino a chorar. Teve pena dele e exclamou: é um filho dos hebreus. A irmã disse à filha do faraó: queres que eu vá procurar entre as mulheres hebreias uma ama para criar este menino? Vai, disse a filha do faraó. E a jovem foi chamar a mãe da criança e disse-lhe: a filha do faraó leva este menino a fim de criares para mim, e eu própria te darei o teu salário. Então a mulher levou a criança e amamentou-a. Quando o menino cresceu, trouxe-o à filha do faraó, que adotou como filho e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: salvei-o das águas. Certo dia, quando Moisés já era homem, foi ter com os seus irmãos e viu como eram duros os trabalhos a que os sujeitavam. Viu também um egípcio agredir um dos hebreus, seus irmãos. Olhou para todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Ao voltar no dia seguinte, estavam 2 hebreus a lutar um contra o outro. Disse então ao agressor: por que bates no teu companheiro? Mas ele respondeu-lhe: quem te fez nosso chefe ou nosso juiz? Pretendes matar-me como fizeste ao egípcio? Moisés assustou-se, pensando consigo: certamente o facto é conhecido. O faraó ouviu falar do caso e procurava dar a morte a Moisés. Então Moisés fugiu para longe e foi refugiar-se na terra de Madiã. Palavra do Senhor. Procurai, pobres, o Senhor, e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Procurai, pobres, o Senhor, e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Atolai-me da lama do abismo, e não tenho onde apoiar-me. Cheguei até ao fundo das águas e as ondas me submergiram. Procurai, pobres,
Procurai, pobres, o Senhor. A vós, Senhor, elevo a minha súplica. No momento propício, meu Deus. Pela vossa grande bondade, respondei-me em prova da vossa salvação. Procurai, pobres, o Senhor, e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Eu sou pobre e miserável. Defendei-me, ó Deus, com a vossa proteção. Louvarei com cânticos o nome de Deus, e em ação de graças o glorificarei. Procurai, pobres, o Senhor, e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Vós, humildes, olhai e alegrai-vos. Buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará. O Senhor ouve os pobres e não despreza os cativos. Procurai, pobres, o Senhor, e encontrareis a vida. Procurai, pobres, o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Jesus a censurar duramente as cidades em que se tinha realizado a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida,
Porque se em Tiro e em Sidónia se tivessem realizado os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Mas eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidónia do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás exaltada até ao céu? Até ao inferno é que descerás. Porque se em Sodoma se tivessem realizado os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, a Igreja celebra hoje a memória litúrgica de São Boaventura, franciscano, bispo e cardeal e doutor da Igreja, que viveu em pleno século XIII, tendo nascido aproximadamente em 1217 e vindo a falecer a 15 de julho de 1274. Em São Boaventura, Deus concedeu-nos um tesouro imenso, porquanto a sua pessoa e a sua história são um magnífico testemunho de profundíssimo amor a Cristo e de vida empenhadamente vivida como itinerário para Deus. O seu nome de batismo era Giovanni di Fidanza, mas depois de vários factos da sua infância e juventude que o ligaram de modo determinante a São Francisco de Assis, por volta do ano de 1243, com cerca de 26 anos de idade, recebeu o hábito franciscano e o nome de Frei Bonaventura de Fidanza. Estudou e ensinou, escreveu várias obras de valor teológico e espiritual incalculável, como ainda sobre muitas outras áreas do saber, e assumiu missões e cargos de altíssima responsabilidade que lhe foram confiados pelos superiores da sua ordem e pelos papas do seu tempo. São Boaventura é de facto uma figura importantíssima, não simplesmente pelo esplêndido percurso de vida e pelas muito relevantes tarefas e honras que lhe foram atribuídas, mas sobretudo, obviamente, pela riqueza da sua fé, da beleza e bondade da sua espiritualidade. Em resumo, por toda a sua vida ter sido sempre densamente concentrada em Cristo Nosso Senhor, numa constante procura de responder ao seu amor de cruz. Saber que Cristo morreu por nós não permanece mero conhecimento ou informação, mas torna-se necessariamente afeto, amor. Assim escreveu. Um dos livros de São Boaventura tem como título Itinerário da Mente para Deus. E não estaríamos errados se o considerássemos a sua obra-prima. No entanto, o Itinerário da Mente para Deus, em boa verdade, é muito mais do que um livro, mesmo que classificado como obra-prima. Porque nesta obra não encontramos apenas a grandeza teológica e intelectual de São Boaventura, mas sim a expressão da sua contemplação mística de Deus, do Filho de Deus morto na cruz para a nossa salvação, do nosso avançar para Deus. Este texto de São Boaventura é realmente de uma força e de uma beleza tão grandes que, como que atrai, desperta e inflama quem o lê a querer Deus com todas as suas forças, a querer ser totalmente de Deus e, por conseguinte, em fazer da vida
caminho para Deus, para a visão eterna de Deus, para a eternidade, que é a plena união com Deus, amor. Esta obra de São Boaventura é, portanto, a síntese de toda a sua vida. É o seu testamento espiritual. Somente assim possível porque medularmente inspirado por Deus. Desde logo, o próprio título, Itinerário da Mente para Deus. É uma interpelação tão cheia de beleza quanto de desafio. Quanto cada um de nós precisa de recordar e acreditar que a sua vida existe por e para Deus e, deste modo, desejar ardentemente vivê-la como itinerário para Deus. Escutemos, pois, o que São Boaventura afirma na parte final do seu itinerário. Nesta passagem, para Deus, por meio da vara da cruz, diz São Boaventura, se for perfeita, é necessário que se deixem todas as operações intelectivas e que o ápice mais sublime do amor seja transferido e transformado totalmente em Deus. Isto, porém, é uma realidade mística e ocultíssima que ninguém conhece a não ser quem recebe. Ninguém recebe senão quem deseja. Nem deseja senão aquele que é inflamado até à medula da alma pelo Espírito Santo do Senhor que Cristo enviou à terra. Por isso diz o apóstolo que esta sabedoria mística é revelada pelo Espírito Santo. Se pretendes saber como isto sucede, interroga a graça e não a ciência, a aspiração profunda e não a inteligência, o gemido da oração e não o estudo dos livros, o esposo e não o professor, Deus e não o homem, a nuvem e não a claridade. Não interrogues a luz, mas o fogo que tudo inflama e transfere para Deus com unção suavíssima e ardentíssimos afetos. Esse fogo é Deus, a sua fornalha está em Jerusalém. Cristo acendeu-o na chama da sua ardentíssima paixão. Passemos, pois, com Cristo crucificado deste mundo para o Pai. Neste dia agradeçamos a Deus pelo dom de São Boaventura, que ainda hoje continua a ensinar-nos e a encorajar-nos a viver a vida como um itinerário, uma peregrinação, uma escalada rumo a Deus. Saibamos, por fim, como também nos adverte São Boaventura e nos sublinha um autor nosso contemporâneo, que só com as nossas forças não podemos elevar-nos à altura de Deus. O próprio Deus deve ajudar-nos, deve puxar-nos para o alto. Por isso é necessária a oração. A oração que, segundo São Boaventura, é a mãe e a origem da elevação, a ação que nos eleva para o alto. Que pelo testemunho e pela intercessão de São Boaventura saibamos rezar convenientemente, deixando que Deus nos puxe para o alto, para si, de forma a que a vida de cada um de nós seja verdadeiramente um santo e feliz itinerário para Deus. Amém. Tomam hoje parte dois casais que celebram os seus 25 anos de matrimónio, por quem rezamos e a quem agora acompanhamos na bênção que vão receber.
Caríssimos irmãos, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento de matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Santificai e fortalecei, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ora, entregam as alianças aos esposos, às esposas primeiro. Agora dão as mãos direitas uns aos outros. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo, nosso Senhor. O santuário. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, Jesus percorreu antes dos discípulos o caminho da provação, pelo qual passam muitos dos que hoje o anunciam. Peçamos a Deus que não os deixe desanimar, dizendo: ouvi-nos, Pai Celeste. Pelo Papa Leão, fiel à fé católica e apostólica, pelos patriarcas orientais e pelas suas igrejas, e pelos bispos que anunciam Cristo em todo o mundo, oremos. Pelos que ouvem o Evangelho, mas não o aceitam, pelos que acolhem, mas logo depois o abandonam, e pelos que pregam e lhe permanecem fiéis, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pelas mães que tudo fazem pelos seus filhos, pelas crianças que nascem e são tiradas a seus pais, e pelos homens que defendem os mais fracos, oremos. Pelos prisioneiros sujeitos a duros trabalhos e maus tratos, pelos que são ofendidos e agredidos de maneira desumana e pelos que têm de fugir para não perder a vida, oremos. Pelas comunidades paroquiais, onde Jesus é escutado, pelos que não se fecham a sua palavra e fazem penitência, e pelos que tapam os ouvidos, como Cafarnaum e Betsaide, oremos. Senhor nosso Deus, tornai-nos dóceis aos impulsos do Espírito Santo e fazei que anunciemos com alegria o vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Oremos. Permiti, Senhor, que ao celebrarmos a festividade de São Boaventura, seja proveitosa para nós esta oblação que instituístes para libertar o mundo de seus pecados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Boaventura, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Boaventura, São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Disse Jesus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu para a vida do mundo. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Quem comer do pão que eu lhe der não há de morrer. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue ressuscitará no último dia. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre.
Oremos. Fazei, Senhor, que os dons recebidos neste sacramento, na festividade de São Boaventura, produzam em nós todos os seus frutos, de modo que nos alcancem o auxílio nesta vida mortal e a plenitude da alegria na felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltando-nos para a imagem de Nossa Senhora, rezamos a oração de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção. Mostrai que sois a Mãe da Santa Igreja, guiai em cada dia os seus pastores. Igreja missionária que anuncia o tempo novo e a terra prometida. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. A quantos de vós estão aqui presentes e a quantos tomaram parte na Santa Missa por meio da transmissão, a canção nova, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ida em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.